poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha no programa Em Poucas Palavras, que entra agora mais uma vez no ar. Graças ao bom Deus estamos cá. Natsa Matias, eu apresentando o programa, e o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Minha saudação, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. O desejo nosso com esse programa é abençoar a sua vida. Então, em atitude de oração mesmo, não é? Ouça o que nós iremos falar aqui, pedindo que Deus abra o seu coração e lhe ajude a compreender mais a respeito dele e da vida cristã. Esse é o nosso desejo. Certa feita, pastor, ali na capa de uma revista de quase 25 anos atrás, eu tenho essas revistas guardadas, né, por causa disso, a seguinte manchete de capa: os psicólogos dão um ótimo conselho para os pais. Deixem os seus filhos em paz, fecha aspas. Em outra reportagem da mesma revista, depois de um pouco mais de 22 anos da primeira, a manchete era a seguinte, abre aspas: filhos tiranos, pais submissos. O que fazer com uma geração sem limites? Irônico, né? e sempre 20 anos. Isso acontece, né? Eu tenho observado, até para estudar esses fenômenos, que alguns comportamentos que se adotam hoje, daqui 20 anos você começa a ver resultados. O resultado disso aí. Muito específicos, né? Então, filhos sem limites, pais sem controles, tema do programa de hoje, provocado por uma dúvida de Daniel Sobral, de BH. Pastor Daniel, então, como disse, lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Getsemane, o Getsemane, ele gostaria de saber, e eu trouxe essa questão dos pais sem controle e filhos sem limites, porque ele traz um texto bíblico aqui, como a dúvida dele, e que de repente é aquilo que acontece muito, né? De pais que perdem o controle e acaba acontecendo o que a Bíblia no Antigo Testamento pedia que fosse feito. Então ele destaca lá Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21, quando o pai deveria levar o filho contumaz e rebelde que não obedecia à voz de seu pai, à voz de sua mãe, por mais que os pais dessem conselhos, né? Eles devem dizer aos anciãos da cidade que esse filho é rebelde, contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão, um beberrão, ou seja, ele não tem limites, né? E Deuteronômio, então, diz que a cidade, os homens da cidade apedrejariam aquele rapaz, aquela pessoa, aquele filho, até que ele morresse, e assim o mal seria eliminado do meio de Israel. E ele, então, pergunta como é que isso pode contribuir para indagações de não cristãos e até de cristãos que se assustam às vezes com a diferença do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E eu trouxe esse aspecto ligado especificamente aos pais e filhos, né? Certo. Agora, eu acho que há um engano muito comum referente a essa passagem, é que você visualiza os pais levando um menino de 10, 12 anos para ser apedrejado. Só que o texto diz que ele é comilão e beberrão. Então, estamos falando aqui de um jovem adulto, né? É que naquele tempo, um marmanjo, é um marmanjo mesmo, não é uma criança de 10, 12 anos de idade, é um marmanjo que ainda vivia na dependência dos pais, dependia da bondade dos pais, comia às custas dos pais, bebia, se embriagava e aí, a partir daí, fazia o que mais, né? Batia em gente, era violento, talvez já tinha até cometido algum dos crimes proibidos, né? Atos proibidos na nação de Israel e assim por diante. Então, já vamos limpar o terreno aqui dessa ideia de que é um menino, né, que estava sendo levado para ser apedrejado. Bom, Natsa, essa questão essa relação do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo, em que parece que o do Antigo Testamento era mau, perverso e cruel, e o Deus do Novo é bom, misericordioso e gracioso, é tão antigo quanto um herege chamado Marcião, que no século III disse que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo criador do universo, que era mau e perverso, e que o pai de Jesus Cristo era um outro Deus, e não era o mesmo Deus do Antigo Testamento. E esse Marcião,
ele propôs que a Bíblia fosse reduzida a alguns evangelhos e algumas cartas do apóstolo Paulo, e ele tirou todo o Antigo Testamento e todas as referências que havia no Novo Testamento a respeito da lei do Antigo Testamento, não é? Ele foi combatido pelos cristãos da época, que o rejeitaram completamente e que reafirmaram a unidade entre o Antigo Testamento e o Novo, dizendo que o Pai de Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Só há um Deus, não é? Não há outros dois deuses, um do Antigo e outro do Novo Testamento, não é? Outra coisa que nós temos que observar aqui, Natsan, é que embora Deus seja o mesmo, e ele se revelou progressivamente à humanidade. A revelação de Deus, ela é feita em etapas, e cada etapa complementa a anterior e expande o nosso conhecimento de Deus, supera a etapa anterior, embora não contradiga. O que nós temos com relação à revelação de Deus, da sua lei, é que essa revelação ela foi dada progressivamente também. No Antigo Testamento, nós temos a lei civil, que foi a lei que Deus deu para a nação de Israel. Como nação, tem que lembrar que Israel era uma nação, era um povo. Tinha uma porção geográfica, tinha um território, tinha governantes, tinha legislação, tinha autoridades constituídas, não é? Então Deus passou várias leis referentes a Israel como nação. É o que nós chamamos das leis civis. Também Deus instituiu leis cerimoniais que eram relativas ao sistema de sacrifícios, de sacerdotes, aquilo que era realizado no templo de Salomão, primeiro no tabernáculo e depois no templo, e que tinha a ver com a relação do homem e Deus. E Deus também revelou a sua lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Nós dizemos então que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a lei cerimonial foi abolida, porque foi cumprida. Sacrifícios de animais, sistema de sacerdote, sistema de rituais que eram prescritos para a nação de Israel, já não são mais para os cristãos. Era uma sombra do Cristo que haveria de vir. Do Cristo que haveria de vir. A lei civil tinha a ver com Israel enquanto nação. E entre essas leis civis está essa lei aí, não é, que o nosso ouvinte está levantando, de que a pessoa que fosse rebelde, contumaz, beberrão, comilão, que cometesse atos criminosos, ele sofreria pena de morte em Israel, e até os pais poderiam trazer para que ele sofresse a sanção que era exercitada pelas autoridades e não pelos pais, não é? Então, é claro que essas leis, elas tinham a ver enquanto Israel era nação, não é? Agora, o povo de Deus não é mais nação, sentido assim, território, autoridades, constituição, não. O povo de Deus, político, né? Exatamente. O povo de Deus hoje é um povo espiritual, não é, que se espalha pelo mundo todo e tem gente de todas as raças, tribos, povos e nações. Portanto, essa lei aí, ela não tem a ver com a igreja, não é? Nenhuma igreja pode passar uma lei, uma norma para os seus membros dizendo que se o marmanjo de 20 anos que é beberrão e criminoso, ele tem que ser apedrejado pelos presbíteros e pastores da igreja até que morra. Vai ser preso, né? O pessoal vai ser preso. Vai ser preso se fizer isso, e com razão. Mas o princípio permanece, não é? Os filhos devem obedecer aos seus pais, os filhos devem crescer no temor de Deus, e compete aos pais educar os filhos no caminho do Senhor. E pode até acontecer, Natsan, no caso de pais cristãos que terem filhos delinquentes, né, traficantes de droga e tudo mais, de que em determinadas situações, até para a proteção deles, eles têm que levar esse caso às autoridades para que o filho sofra as sanções previstas na lei daquele país. Se for prisão, prisão. Se for encarceramento, encarceramento. Se for pena de morte, como em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, então ele deve sofrer esse tipo de coisa. É muito esclarecedor isso, muito mesmo, porque a pessoa pergunta muito sobre essa questão. Então, resumindo, eu estou aqui no Brasil, o Brasil não tem lei de pena de morte, né? Mas Exatamente. Se eu moro em um outro país, meu filho está cometendo crimes, ou eu levo ou levado pelas autoridades,
eu como pai terei a tristeza de ver o meu filho ter que se submeter às leis. Tristeza porque é pai, né? Claro, sentir dor, claro, obviamente ninguém põe filho no mundo para ele ser criminoso. Mas aí então, às vezes o pai tem que levar mesmo para o tribunal e dizer, tá, como é que faz, né? Tá o advogado aí para ver como é que a lei trata essa questão, mas tem que arcar com as consequências. Isso aí. E deixa eu só destacar aqui mais um ponto, Natsan. Esse tipo de questionamento, ele está dentro desse questionamento maior, que é a diferença do Antigo e do Novo Testamentos. Né? Muitas pessoas têm essa visão equivocada de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus cruel, um Deus duro, severo, mas que em Cristo Jesus ele se tornou gracioso, misericordioso e compassivo. Isso não corresponde. No Antigo Testamento você vai encontrar Deus exercendo misericórdia e compaixão. Eu penso aqui, por exemplo, no caso da cidade de Nínive, que Deus mandou Jonas pregar o evangelho lá, do livro de Jonas. Deus disse assim, será que eu não hei de ter misericórdia da grande cidade de Nínive, onde tem 120 mil crianças, pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda? Ou seja, você vê o Deus do Antigo Testamento tendo compaixão dos idólatras e mandando alguém pregar o evangelho para eles, né? E no Novo Testamento você encontra Jesus dizendo, no dia do juízo, eu vou exercer julgamento contra você que disse que me seguia, que me amava, mas que não atendeu ao pobre, que não visitou o doente, que não foi para o encarcerado, e outras declarações de Cristo. Você sabe quem é que mais falou de inferno no Novo Testamento, Nathan? Foi exatamente Jesus Cristo. Então, não está correto colocar o Antigo Testamento contra o Novo. É uma continuidade, é o mesmo Deus, é o mesmo plano. Bendito seja o nosso Salvador, misericordioso Deus. Exatamente. E lembrando também de Ananias e Safira, né? Exatamente, mais um exemplo. Você é fantástico, Nathan. Muito obrigado. Meu Deus, olha só, tá vendo, gente? Desse jeito eu vou ficar importante aqui, né? Você já é. Então tá bom, gente. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência nesse programa e agradecemos por todas as mensagens que têm chegado, as dúvidas. Essa aqui foi mais uma dúvida lá do Daniel Sobral, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço aos irmãos da Igreja Batista Getsemane, ou Getsemane. Getsemane ou Getsemane? Pode pronunciar de um... Se for no grego, no original, é Ge. Ok, tá transliterado, então vou falar Getsemane. Pode falar Getsemane. Então tá bom. Um abraço, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Seu louvor, todos os povos se curvem ante o Senhor, pois grandioso é seu nome, infinito seu amor, todo o universo proclama o seu poder. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.